No zoológico do mundo, olhando a girafa naquele canal lá. Animal Porto. Que isso? Cara, pô, tem que mexer nele. Esse aqui quase saiu. A galera. Gravando aí. Tá gravando aí. Agora tá tudo gravado. Vamos lá. Cara, que é isso, cara? Todas as aulas gravadas, vocês vão me ouvindo, fazendo aqueles comentários precisos. Vamos lá. Deixa eu só pegar um outro. Fazer mais um. O que mais começar? Cara, mas o que é isso tudo? Dia corrente a 0. Não, foi isso. Aí, ó. Eu não entendi, tá tirando uma bateria. E o Borba falando? O Borba tá chutando qualquer coisa, mano. Meteu uma lei de tiro. Não, mas pra fazer benchmark a gente tira lei de tiro. Você deu assim, ó. Você deu uma olhada assim. E qualquer que lance de entrada, atenção pela corrente de entrada. Aí, partiu daqui na área. Não, tá errado. Nossa, hoje eu não sei existir, ontem, mano, tá igual o final do ano, mano. Então você existiu, velho. Só tem. Vai. Passando, vai. Mas perto foram só 2 completos. Mano, eu olhei assim e falei, circuito assim? Não, tá nesse aqui. Esse é o cara que é o não brasileiro. Esse é o cara que é o no caderno de serviço de 2 páginas. é tipo eletromático. Eletromático só porque é coisa. Nossa, eletromático não tem problema. Você não tem caderno, você eletromático tem caderno. O jogo tem caderno do lado. Tem caderno do lado. Esse aqui tem caderno e vai anotando no tablet. Se não ganhar aí. Eu vou acertando isso aqui. Não, eu sou aqui. Essa é a foda, mas eu não entendi. Eu fiquei no peito disso. Olha que isso vai mudar. Parece lá, é que nem recado vai ter. Aí vai cada de mais. Nossa. Pô, perdeu, mano. O teu norte acho que vai preso pelo carro, mano. Dá um mês pra acender o seu carro. Dá um mês, mano. Dá um mês. Vamos lá. Ficou pequeno, né? Faltou um zoom ali no. Deixa eu ver se eu consigo, se mudar a resolução melhora. Pera aí. Aí vai dar problema na gravação, né? Deixa eu ver aqui. Ah.
já foi, mano, naquela pizzaria na Miba, mano. Mano, aquela mano, arroz e feijão no rodízio, tá ligado? Mano, pior que tem coisa pra caralho, mano. Não, mano, mas, tipo, só falta ter arroz e feijão, tá ligado? Mano, tinha salada, no mês que eu fui, tinha salada. Aí tinha frango, macarrão, tudo que você pegava no buffet, mano. Mano, é diferente, velho. É que nem churrasqueira que tem sushi. É fácil. Agora sim, vamos lá. Beleza. Então, pessoal, a gente vai aqui aproveitar que essa aula aqui, que é a prova didática lá que eu fiz, ela já está... É bom que ela já vai faz uma recordação de transformada de Fourier, né? Então, a gente já falou da transformada de Fourier e já viu como é que a gente chega na transformada de Fourier. Quer dizer, a gente viu que, se pegar uma série de Fourier, o que ela faz? Representa uma função periódica numa soma de senos e cossinos ou numa soma de exponenciais, né? Mas a função tem que ser periódica. O que acontece? O Fourier falou, beleza, já que eu quero representar uma função qualquer, eu vou fazer o período tender a infinito, né, e vou ver o que acontece. E aí, o que ele fez foi uma, entre aspas, série de Fourier com um período, uma função não periódica, tá? E aí ele chamou de transformada de Fourier, tá? A gente já viu, né, que ela pode ser obtida, até isso a gente viu na aula passada, eu vou repetir aqui as definições já, mas a gente viu que se eu tenho a transformada de Laplace bilateral, por exemplo, né, se eu estou trabalhando com a transformada de Laplace bilateral, que é uma coisa assim, né, integral de menos infinito até mais infinito, né, de f de t e elevado a menos st dt, onde o s é um número complexo que é sigma mais j ômega. Se eu fizer esse sigma aqui igual a zero, o que acontece? É só substituir esse j ômega aqui na transformada bilateral e a gente tem a definição da transformada de Laplace não, desculpa, de Fourier de uma função f de t, né? F de t elevado a menos j ômega t dt. Isso aqui a gente pode dizer que é um f grande de ômega. Por quê? Que quando... Tem alguns livros que até colocam j ômega, né? Porque você tem um j ômega ali, né? Mas é um f grande de ômega. Nem sempre vai ser complexo, então coloca um f grande de ômega, tá? Se você integrar, né? dt some todo mundo menos o ômega, tá? Então, o que é o f grande de ômega? É a transformada de Fourier do f de t e, por sua vez, é isso aqui, tá? A gente viu que a gente estiver trabalhando, né, com uma função, né, qualquer, é só você utilizar. Essa aí é a nossa transformada de Fourier. Essa é a transformada de Fourier direta, certo? E a transformada de Fourier inversa, né? Eu vou colocar aqui até numa outra cor, que quer dizer o f a menos 1 de f de ômega. A gente viu também. Como é que sai isso, né? Isso aqui é o próprio f de t. A gente viu que isso aqui sai pelos próprios coeficientes da série de Fourier exponencial quando t grande tem infinito, tá? Na verdade é a própria função, né? Se você pegar a série de Fourier exponencial, aparece isso aqui, na verdade, que é a transformada de Fourier, que são os coeficientes, né? E com os coeficientes que multiplicam as exponenciais, a gente tem basicamente a função, né? Se você tem a função, então o f de t, só que vai aparecer um 1 sobre 2π aqui, porque quando você for fazer a conta, né, aparece lá ômega 0 sobre 2π, etc e tal. A gente viu, então o que vai acontecer? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2π. É muito fácil, porque é igualzinho, né? Só que agora é um f de ômega e elevado a mais j ômega t, e agora d ômega, né? De qualquer maneira, eu já falei para vocês que vocês não precisam se preocupar com fórmulas, tá? Por quê? Porque eu vou fornecer todas essas fórmulas.
tá? Mas já deu para perceber aqui, se você olhar as duas fórmulas aqui, tanto da transformada de Fourier, que é isso aqui, né? Como da transformada de Fourier inversa, elas são muito parecidas. Então, e você consegue trabalhar com essa integral de uma maneira relativamente tranquila, tá? Diferente, por exemplo, da transformada de Laplace, né? Principalmente a inversa, a gente nem mexia. Transformada de Fourier inversa, a gente também vai usar a tabela, que nem Laplace. É mais rápido, certo? Mas dá para fazer algumas integrais dessas. Mas, como eu falei, isso aqui não é curso de cálculo, é curso de sinais e sistemas. Então, a gente tem que saber aplicar isso aqui. Então, pode usar a tabela, pode usar a inversa, a gente vai ver isso aqui, tá ok? Legal. Então, aqui eu já fiz uma introdução, né? E só vou colocar aqui bonitinho, né? Do jeito que está aqui, né? O que é a transformada de Fourier de uma função f de t, né? Que é Fourier de f de t é dado por isso aqui que a gente já viu, né? Integral de menos infinito a mais infinito de f de t elevado a menos j ômega t dt, tá? Geralmente é função complexa, tá? Até porque tem aquele menos j ali, ok? Mas nem sempre é, tá legal? Quando eu tenho uma função complexa, eu posso representar ela, em vez de eu trabalhar com a parte real dela e a parte imaginária dela, eu posso representar ela de uma outra forma. Eu posso representar ela como magnitude fase, né? É outra forma de você representar um número complexo, né? Módulo e fase, tá certo? Então a gente vai usar muito isso, né? Por quê? Porque, na verdade, é o que eu falei, né? Quando você tem um espectro de frequências, né? O espectro de frequências que, no caso, a gente vai ter a amplitude, né? E a fase, né? Normalmente usa mais o de amplitude, mas você tem uma representação, né? Lembra, quando você tem série de Fourier exponencial, por exemplo, o que você tem é a representação de uma função no tempo, né? Por várias frequências exponenciais, digamos assim, né? Por vários coeficientes, os CNs, certo? A transformada de Fourier é a mesma coisa, só que esse CN, em vez de ser um número, um valor discreto, é uma função, é um valor contínuo, tá? É ótimo ter transformada de Fourier para nós da engenharia elétrica, porque a gente pode, por exemplo, como eu falei, representar um sinal de uma outra forma. Em vez de representar no domínio do tempo, você representa ele no domínio ômega. Lembrando que ômega, né, só para a gente não pode esquecer que o ômega, né, é igual a 2πf. Então, quando vocês forem trabalhar lá em transformada de Fourier para princípios de comunicações ou então para comunicações digitais, vocês vão ver que muda um pouquinho a expressão da transformada, tanto a direta. A direta não muda muito, continua sendo, na verdade, muda um pouco porque fica, em vez de ficar e elevado a menos j ômega t, vai ficar e elevado a menos 2πft, certo? Menos j 2πft, tá? Só que na hora de fazer a inversa, por causa desse termo 2π, some aquele 1 sobre 2π. Então fica igualzinho, por isso que se usa muito o f em telecom, tá? E também que se trabalha muito com frequência em hertz também, tá? Não é sempre em radianos por segundo. Mas é apenas uma constante, então não muda muito. Não é tanto assim, certo? Bom, o que é necessário, né, para você ter, né, a transformada de Fourier? O que é necessário para você ter essa transformada de Fourier? Né? São as condições de existência, né? Então, ó, você fala assim, ó, é o que ele fala aqui, nem todas as funções possuem transformada de Fourier, porque aquela integral pode não convergir. Quando a gente fazia a transformada de Laplace, a gente usava, né, algumas coisas para você poder garantir que aquela transformada de Laplace era uma integral convergente. O que a gente fazia? Era a tal da região de convergência, né? O S que você estava usando ali tinha que ser o módulo da parte real, alguma coisa assim, tinha que ser maior ou menor do que qualquer coisa. A gente viu isso, a região de convergência. Mas lá em Laplace eu não me preocupava com a região de convergência. Assim como em Laplace você não se preocupava com a região de convergência, aqui também não vai se preocupar, né? Mas pode ser que não convirja. Então, por exemplo, existem umas condições para que você tenha, né,
uma transformada de Laplace. Por exemplo, a função tem que ser absolutamente integrável. Então, por exemplo, você pegar uma função assim, ó, você pegar uma função, como por exemplo o seno, tem transformada de Fourier? Tem, tá? Se você pegar uma coisa assim, o seno, né? Tá? E quando você coloca o módulo dele, vai ficar uma coisa assim, né? Porque essa parte negativa some. Se você pegar e fizer a integral de menos infinito até mais infinito desse cara, você vai ver que isso aí vai dar infinito, porque, né, um seno vai dar infinito. Aí você fala, pô, então o seno não tem transformada de Fourier? Na verdade, se você pensar bem, não tem. Aí você fala, poxa, não tem? Você não vai usar logo o seno, que é uma função tão simples? Na verdade, o que acontece? Quando você trabalha com transformada de Fourier de algumas funções que não tem a transformada, você tem que usar muitas vezes aquela função delta. Porque o que ele está querendo dizer é o seguinte, é que essa integral aqui, que é a integral da transformada de Fourier, ela existe, né? Tem um número finito, digamos assim, é uma coisa finita. E se você lembrar, o delta ele não é limitado, ele é num ponto onde ele está lá, o que acontece com o valor dele? Tende a infinito. Então, teoricamente, você usa para essas funções aí que você não tem transformada de Fourier, tecnicamente falando, você usa os deltas. Tá? Por isso que seno tem transformada de Fourier? Tem. A gente vai calcular. Inclusive é fácil. É fácil mesmo, vocês vão ver por que é fácil. Né? Eu vou mostrar por que é fácil. Porque, primeiro, eu não precisava nem usar... Eu vou mostrar como é que a gente calcula transformadas de Fourier. Né? Mas, se você pensar bem que o seno, pelas fórmulas de Euler, são duas exponenciais, né? Dividido por um número complexo 2j, lembra? E elevado a seno de θ, certo? Seno de θ, seno de t, por exemplo, né? É o quê? É e elevado a mais jt menos e elevado a menos jt dividido por 2j. Se botar essa expressão na fórmula da transformada, ó, se eu pegar e fizer isso aqui, ó, aí eu pego e substituo isso aqui por e elevado mais jt menos e elevado a menos jt dividido por 2j. Se eu pego isso e coloco aqui no lugar do seno, né, quando eu for fazer essa integral, cara, vai ficar uma integral fácil de fazer. Duas integrais de e elevado, certo? Ok? Então, vocês vão ver que vão aparecer uns deltas. Depois a gente mostra como é que vai aparecer esse delta. Tá ok? Beleza. Então, não se preocupe em satisfazer as condições de Dirichlet. Esse cara é matemático, né? Então, o cara começa a fazer muita conta. Muita conta complica a minha vida porque eu sou engenheiro, não sou matemático, né? Então, por exemplo, ó, essas funções, né? Função senoidal, ela não é absolutamente integrável. Função de grau unitário não é absolutamente integrável, né? Ela é a integral de menos infinito até mais infinito do módulo da função dt, ela não é menor do que infinito, ela é infinita, certo? Mas aí você faz o quê? Você, como eu acabei de falar aqui, estou falando para vocês, você utiliza funções de impulso nas transformadas. E aí essas transformadas vão existir, digamos assim, né? Você pensar bem da forma mais técnica, elas não poderiam existir, né? Não é uma função qualquer, tá ok? Professor, mas eu teria que transformar, por exemplo, esse sinal em uma função de impulso para depois usar isso aí? Ou não? Não, a gente vai usar ela como função impulso mesmo. Não, só Por exemplo, você vai ver que o seno e o cosseno a transformada deles são dois impulsos. Exatamente, porque faz sentido pra caramba. Lembra? A transformada de Fourier, o que ela é? Né? Ela é uma representação das frequências que existem num sinal. Se você pegar um sinal seno, só tem uma frequência. Concorda comigo? Só tem uma frequência. Tá? Então, o que vai acontecer? Para você representar isso no domínio da frequência, você tem que colocar um impulso
lá naquela frequência, né? Que é o valor dela ali naquela frequência, tá ok? Você vai ter um impulso naquela frequência, tá? Por quê? Porque é só o valor dela. Ah, mas isso naquela frequência tende a infinito. Justamente o sinal, né? É como se tivesse infinitas componentes naquela frequência, tá? É o que acontece realmente, tá? É um delta. Vocês vão ver. Na verdade, vocês vão ver em transformado de Fourier que vai aparecer uma frequência negativa, né? Isso é mais matemático do que outra coisa, mas é porque a gente sabe que se você trabalhar numa frequência e na frequência negativa, o que é a frequência negativa? Você pode imaginar como se fosse, se você pegar o seno, você pode representar ele como se fosse um vetor girante. Vocês já viram isso em circuitos, para colocar o fasor, lembra? Você pega o fasor, você vai girando em um determinado sentido, a projeção, né, vai ser o seno de alguma coisa, né? E se girar no sentido oposto? É como se fosse a frequência negativa. E dá a mesma coisa, né? Até porque o seno o cosseno de um ângulo, por exemplo, né? O cosseno de menos um ângulo é a mesma coisa, né? E o seno de um ângulo e o seno de menos um ângulo é um valor negativo só, tá ok? Então, tá ok? Exatamente, você trabalha com modo, tá? Então não se assustem com frequências negativas, elas estão ali porque realmente quando você faz a conta aparece. E aparece por quê? Porque ele tem que colocar justamente as duas frequências que tem, a frequência positiva e a negativa, porque você pode imaginar que é um vetor girante, está girando de um lado e girando do outro, tá? Ok? Legal. A transformada inversa a gente já viu, né? É praticamente igual à transformada direta, só que tem um termo aqui, né? Que é 1 sobre 2π, e obviamente se é inversa, a integral não vai ser no tempo, vai ser na frequência ômega, né? Porque se você vai do tempo, né? Transformada de Fourier, tempo para ômega. Transformada inversa, ômega para tempo. Isso aqui é F, isso aqui é F a menos 1, tá? Legal, já vimos aqui, né? Agora, a gente vai começar a trabalhar com as propriedades da transformada de Fourier. Algumas eu vou demonstrar e outras eu vou colocar como exercício para demonstrar. Por quê? Porque, na verdade, é muita matemática, basicamente, né? Então, algumas são facilmente demonstráveis, né? Então, por exemplo, essa do escalonamento demora um pouco para demonstrar. Como assim do escalonamento? Escalonamento você tem uma primeira coisa, como é que eu vou mostrar as propriedades aqui, né? Lembra que eu estou seguindo aqui o livro do Sádico? Ele faz isso de uma maneira mais detalhada, né? Mas eu aqui quero chegar logo na parte de aplicação. Então, vou colocar as propriedades, daqui a pouco vou começar a aplicar as propriedades. O que a gente sabe? A gente sabe da definição que é transformada de Fourier de uma função f de t, né? É a integral de menos infinito até mais infinito de f de t elevado a menos j ômega t dt, né? Se eu pegar, por exemplo, essa função aqui, em vez de ser f de t, né? Eu usar, por exemplo, um f de a vezes t, que é uma constante. Se eu substituir isso nessa integral aqui, né? Vocês vão ver que a gente consegue, vai aparecer, fazer uma mudança de variável, etc. e tal, e vai aparecer 1 sobre a, f de ômega sobre a, basicamente a mesma coisa, tá? Então essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho para fazer. Mas, por exemplo, né? Se eu pegar e essa primeira aqui, a linearidade, essa aqui é muito fácil, né, de demonstrar. Por quê? Porque você pega, por exemplo, o que é a transformada de Fourier de uma combinação linear de funções, né? Eu vou botar aqui só duas, mas isso poderia se continuar, né? Usa a definição. Você vai ser integral de menos infinito até mais infinito, de A1 F1 de t, mais A2 F2 de t, elevado a menos j ômega t, dt. E aí? E aí você pega esse cara aqui, ó, né? E junta com o e elevado, certo? Bota o A1 para fora, porque é uma constante. O que vai dar? Vai dar F1 de ômega, que é a transformada de F1 de t, vezes A1, né?
Fizer a mesma coisa com esse cara aqui e com esse cara aqui, vai dar o A2 F2 de ômega, certo? Então, mostra facilmente que é uma coisa linear, né? A transformada de Fourier, e é o que se esperar, né? É uma integral, né? Então, é uma coisa linear, né? A integral, você pode fazer a multiplicação por uma constante, é só colocar a constante vezes a integral, e você pode fazer a integral de somas sendo a soma das integrais, então é fácil mostrar a linearidade. Onde é que você vai usar isso? Vamos supor que o cara queira colocar, você não sabe qual é a transformada de Laplace você sabe qual é a transformada de seno de t, né? Mas não sabe qual é, e sabe também qual é a de cosseno de t. Qual vai ser a transformada de 2 seno t mais 3 cosseno de t? Vai ser 2 vezes a transformada do seno mais 3 vezes a transformada do cosseno. Você vai usar a linearidade, tá? Legal, então é fácil de mostrar. Vamos fazer essa aqui do deslocamento do tempo. Essa aqui também é bem tranquila, né? O que ele fala? Ele fala que a transformada de Fourier de f de t menos t0, o que é f de t menos t0? É o f de t deslocado, supondo que t0 é um valor constante e positivo, é o deslocamento para a direita, né? Lembra? F de t está aqui, né? Lembra? Por isso que a gente fala, né? De sinais a gente tem que saber tudo que a gente já viu, né? F de t está aqui. Se pegar, por exemplo, e deslocar t0 unidade, isso aqui vai ser o f de t menos t0. Você desloca t0 para a direita unidade, certo? Supondo que t0 é um valor positivo, então f de t menos t0 é um deslocamento para a direita. Se t0 for um valor negativo, né, o f de t mais t0 vai ser f de t menos alguma coisa, vai ser f de t mais t0, certo? E aí você vai ser um deslocamento para a esquerda, tá? O que vai mudar aqui é que se você tiver deslocamento para a direita, você tem menos e aqui você tem menos. Se você tiver deslocamento para a esquerda, aqui você tem mais e aqui você vai ter mais. Tá certo? Vamos fazer só o para direita, que é o que está aqui, né? E vamos ver como é que é. Bem simples, né? Usa a fórmula, olha aqui. O que é isso aqui? Por definição. Usa a fórmula que eu falo, é usar a definição. Isso aqui dá f de t menos t0, certo? Que multiplica e elevado a menos j ômega t dt, certo? Aí o que você faz? Faz uma mudança de variável simples, né? Chama t menos t0 de tal, por exemplo, tá? E aí o que vai acontecer? O t vai ser tal mais t0, certo? Só passando para o outro lado, certo? E o dt vai ser igual a d tal, certo? Por quê? Porque t0 é uma constante, então se você deriva, né, o t, né, o dt, né, vai ser o d tal dt, que vai ser d tal. Legal? Corta duas vezes. Legal? E o que vai acontecer? É só substituir agora isso aqui, ó. Isso aqui também. Isso aqui também. Nessa integral. Aí fica como? Vamos lá. Agora vai ser uma integral. Quando eu integrava t de menos infinito até mais infinito, né? Se eu for integrar tal, né? Como t é tal mais t0, a diferença não vai mudar a integração. Vai continuar sendo uma integral de menos infinito até mais infinito. Quando você faz mudança de variável, tem que lembrar os limites de integração, certo? Mas aqui não tem problema, porque t0 é uma constante, então não vai mudar nada, certo? Ok? Que mais? F de t menos t0 vira um f de tal. Legal? Vira um f de tal. Elevado a menos j, o t vai ser tal mais t0, certo? E o dt vira d tal, certo? O que vai acontecer aqui agora? O que vai acontecer? Vai ficar isso aqui, ó.
vai ser integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De f de tal, e elevado a menos j ômega tal, elevado a menos j ômega t0, de tal. Notem que isso aqui não depende de tal, então posso colocar para fora da integral. O que vai ficar aqui? Vai ficar elevado a menos j ômega t0, que multiplica a integral de menos infinito até mais infinito, de f de tal, elevado a menos j ômega tal, de tal. Como tal é uma variável de integração qualquer, né? Pela definição, isso aqui é o quê? É o próprio f grande de ômega. Então, está demonstrado lá a minha propriedade, né? Demonstrei essa aqui não. Não é difícil essa aqui não, essa aqui também é por mudança de variável, só que você tem que supor A positivo, depois supor A negativo, você vai chegar aqui. Você vai perder um pouco mais de tempo, então eu não vou fazer isso, tá? Aqui ele fala assim, deslocamento na frequência, mas deixa eu ver aqui, essa aqui é mais interessante, né? Olha só, deslocamento na frequência também é bem fácil, né? Vamos fazer aqui porque é bem fácil. Como assim? Ele fala o seguinte, se você pegar a transformada de Fourier de f de t multiplicado por e elevado a j, isso aqui é mais j ômega 0t, na verdade, isso supondo que o ômega 0 é positivo, digamos assim, né? Mais j ômega 0t. Mas eu também posso fazer isso para menos j ômega 0t. Tá? Vai dar a mesma coisa, só que aí o que vai acontecer? Ó? Quando é mais j, dá menos aqui. Quando é menos j, vai dar mais aqui. Tá? Isso é fácil de mostrar. Tá? Mas vamos fazer com o verdinho aqui. Vamos fazer com o mais j mesmo. Né? Então, olha só. O que é isso aqui por definição? Isso aqui por definição é menos, integral de menos infinito até mais infinito, de f de t, elevado a quê? A mais j ômega 0t, elevado a menos j ômega t. Por que ômega e não ômega 0? Porque aqui, esse ômega 0 é um cara que está multiplicando o t, e é uma função do tempo que multiplica outra função no tempo. E agora o j ômega t é uma função no tempo também, mas tem um ômega multiplicando, porque esse ômega no final vai, para cada ômega, isso vai ser calculado, né? dt, certo? Agora junta esses dois caras aqui, vai dar o quê? Integral de menos infinito até mais infinito, de f de t, multiplicar e elevado a menos j ômega menos ômega 0 t dt. Isso aqui, entre aspas, é a minha f grande, né? De quem? Esse cara aqui, na verdade, só lembrando, né? Se eu pegar aqui, deixa eu apagar. Se eu pegar aqui o meu, de uma função f de t qualquer, né? O que é a transformada do f de t? É o f grande de ômega, certo? E quanto é que isso vale? Não, agora não. Vou reiniciar, não. O importante é atualizar, né? Ficar seguro. Opa. Ok? O que vai acontecer aqui? Isso aqui é a integral de menos infinito até mais infinito de f de t elevado a menos j ômega t dt. Então, isso aqui é o meu f de ômega, né? F de ômega aparece isso aqui, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Isso é o f de ômega. Se eu fosse escrever matematicamente, quanto é que é o f de ômega menos ômega 0? É só pegar onde tem ômega aqui e colocar o quê? Ômega menos ômega 0. Concorda comigo? O que é o f de ômega menos ômega 0? Vou apagar aqui agora. Vai ser a integral de menos infinito até mais infinito de quem? De f de t elevado a menos j
ômega menos ômega 0, T, dt. Tá? Isso aqui são iguais. Ó. Então, quando eu multiplico por e elevado a mais j ômega 0t, o que acontece com o f de ômega? Ele é o mesmo f de ômega, só que ele é deslocado, no caso, para a direita, porque é um e elevado a um f de ômega menos ômega 0, numa frequência de ômega 0. Isso aqui é a base, né, da modulação. Como assim a base da modulação? O que acontece? Ó? Lembra que eu falei que quando você está trabalhando com transformada de Fourier, você tem o quê? Você tem um f de t, que vai gerar um f de ômega. Né? Você tem uma função no tempo, né, que gera a função, por exemplo, na frequência. Né? Ok? Isso aqui é ômega e isso aqui é t, certo? Esse é o f de t e esse é o f de ômega. Vamos supor que esse ômega aqui, ele está numa determinada frequência ômega 1 aqui, só para ter uma ideia. Esse triângulo ali está centrado ali em ômega 1, certo? Uma frequência que é próxima da frequência zero aqui, certo? Se você fizer, né, o quê? Se você multiplicar esse cara por e elevado a mais j ômega 0t, onde ômega 0 é uma frequência, né, em radianos por segundo, né, é uma frequência fixa. Por que uma frequência fixa? Porque é um ômega 0, é um valor fixo. O que vai acontecer? A gente viu que, nesse caso, ó, o seu sinal agora mudou, porque isso vai ser isso aqui vezes uma frequência fixa, um e elevado a mais j ômega 0t. Teria que fazer o desenho disso aqui, né? Mas não precisa fazer o desenho, porque você não está se preocupando agora, quando você multiplica pela essa frequência fixa, né, em se preocupar com o tempo, você está se preocupando com a frequência. O que vai acontecer com esse cara aqui? Esse cara que estava aqui, ó, né, em ômega 1, ele vai para uma frequência agora que vai ser ômega 1 menos ômega 0, um valor, né, que foi deslocado, digamos assim, para a direita, certo? F de ômega, ok, fala. Professor, a gente não pode fazer a transformada e depois multiplicar pelo D? Não, a gente não vai fazer isso porque a gente, na verdade, depois não se preocupem como é que se faz isso na prática. Como é que se multiplica, né, na prática? E isso eu até falo, é a parte prática do curso, digamos assim. Se eu tenho lá uma frequência, minha voz, tá? Minha voz está lá entre 0 e 20, na verdade, entre 0 e, digamos, 1 e 10 kHz. A voz não chega acima disso, né? A voz tem uma frequência ali nessa faixa mais baixa, certo? Eu quero transmitir a minha voz, eu quero transmitir uma música, qualquer coisa assim. O que eu vou fazer é multiplicar esse sinal, que é a minha voz, por um E elevado numa frequência maior. O que vai acontecer? O meu espectro que estava lá centrado, né, num determinado ponto de frequências, quando eu multiplico por uma frequência maior, né, o que vai acontecer quando você fizer essa multiplicação? Vocês vão ver que quando vai acontecer é que o som, por exemplo, vai ficar até inaudível, porque você está fazendo uma multiplicação para uma frequência maior, o seu ouvido não escuta. Né? Mas na frequência, quando você faz essa multiplicação e aí faz a transformada, o espectro que você tinha de voz que estava aqui, ele vai lá para cima, ele vai para cá, ele vai para um valor de frequência muito maior. Né? Então, o que vai acontecer? Aquele sinal você não vai nem escutar quando você multiplicar por E elevado a J. Como multiplica? Não se preocupem com isso agora, né? Porque é um circuito, basicamente. Né? Hoje, na verdade, você não faz nada disso de forma analógica. Você faz tudo isso de forma o quê? Discreto no tempo. O pessoal muitas vezes chama de digital. Né? Na verdade, eu até não devia ter usado o termo analógico. Você não faz isso nada contínuo no tempo. Você faz isso discreto no tempo. Né? E aí você não escuta nada, teoricamente. Mas o sinal é transmitido para uma antena
né? Que não precisa ser uma antena cavalar, eu já expliquei isso na aula passada para vocês, certo? E aí quando chegar lá do outro lado, se tiver alguém escutando, não vai escutar nada, porque é uma frequência muito maior do que a do ouvido. O que acontece? Lá do outro lado vai ter um circuito que consegue decodificar isso, certo? Esse é bem simples, rapaz, você não tem ideia de como é que faz para decodificar, dependendo da modulação que você está usando. Essa aqui que é uma modulação de multiplicação por uma constante, né? Por um E elevado constante, é facílimo, né? Porque é um dos circuitos mais fáceis, a modulação em amplitude mesmo. O que você está fazendo? Você está pegando, ó, basicamente, quando você... Vamos supor que você tem uma senoide aqui, que quer transmitir. Se você multiplica por uma senoide... O E elevado, na verdade, é uma senoide também, né? Não é o E elevado a J ômega 0T, não é cosseno mais seno? Né? É uma senoide também. Se você multiplica, o que acontece? Você está fazendo isso, multiplicando por uma coisa assim. Então, a frequência é muito maior. Quando você multiplica, fica uma coisa assim, ó. Certo? É como se fosse essa aqui de baixo, mas ela é modulada, a forma dela, né? O modo, ela é ajustada, digamos assim, com a amplitude, né? Então, uma das coisas que vocês vão aprender lá em princípios de telecomunicações, a gente até pode dar uma palhinha aqui também, a gente vai explicar, que essa modulação é muito simples de fazer, é só multiplicar para uma frequência alta. Quando você chega do outro lado, você não está entendendo nada, porque o que está chegando lá do outro lado é um negócio assim, ó, é o verde, certo? Então, é uma frequência muito alta, seu ouvido não está pegando. Cara, aí você usa lá do outro lado um circuito para transformar isso aqui novamente numa coisa assim, que você possa escutar. É um demodulador, certo? Por isso que o nome que vocês têm dos aparelhos que fazem a transmissão de dados via linha telefônica, via fibra ótica, via qualquer coisa, é modem. Modem é uma abreviatura de modulador, porque quando ele está transmitindo, ele está modulando, está multiplicando para uma frequência maior, e demodulador, né? Que é justamente a operação inversa. O demodulador, né? Que você usa quando você usa a modulação por amplitude, que é essa aqui, que é a mais simples que tem, é simplesmente um circuito RC, cara. Fácil pra caramba de fazer, tá? Aí você fala, poxa, por quê? E o modulador? O modulador é mais complicado. Mas aí o que acontece? Se você faz isso, você poderia fazer as duas coisas complicadas. Mas aí você ia gastar mais dinheiro nas duas pontas, digamos assim. Quando você faz só uma coisa complicada, por exemplo, quando você tem um rádio de carro, né? O rádio de carro ele tem um demodulador que ele está recebendo pela antena e está transformando aquilo numa música, né? A antena, por sua vez, tem um circuito modulador que é bem mais complexo, mas o rádio é mais simples. Essa é uma ideia muito interessante porque faz com que o usuário, né, da tecnologia não tenha que gastar muito dinheiro, porque a demodulação é simples. Vocês vão ver isso. Os dois já fazer complexo, mas se fizer complexo, um demodulador Sim. Fica melhor? Não, pode ficar mais na verdade, o demodulador FM já é mais complexo. Vocês vão ver isso. FM já é uma coisa... Porque aí, qual é a ideia da modulação FM? AM quer dizer modulação em amplitude. É mais simples vocês entenderem, inclusive. É o que eu estou mostrando aqui. Né? O que eu estou mostrando aqui é a modulação. Como assim você está mostrando modulação? Sim, estou multiplicando por E elevado a J ômega T. Ah, mas isso aí é modulação? Sim, a modulação você normalmente multiplica por um seno cosseno. Mas o que é um seno cosseno? Não é um E elevado a J ômega T positivo mais um E elevado a menos um J ômega T negativo, não é isso? Basicamente, eu já estou mostrando o teorema da modulação, tá? Só que quando você faz a multiplicação por um seno cosseno, você faz as duas coisas. Então, você é um E elevado positivo e um E elevado negativo. Quando eu faço o E elevado positivo, eu desloco para cá o meu espectro. Quando eu faço o E elevado negativo, eu desloco para lá. Mas ficam simétricos, estão entendendo? Eles ficam simétricos, tá? Aí você, por exemplo, fazendo isso, você faz com que, como eu falei, esse sinal resultante, ele tem frequências maiores, né? O triângulo que estava aqui vai para cá.
Então a frequência aqui é maior, ó. Essa frequência aqui é ômega 1, essa aqui é a frequência deslocada, certo? E aí você tem, aqui no caso é mais ômega 0, né, que você fez o valor, né, que vai para lá. O que vai acontecer? Você vai ter, você vai poder utilizar, por exemplo, antenas mais simples e coisas. Mas a ideia não é fazer isso. Você poderia ter uma qualidade maior, mas aí o que se faz normalmente é os transmissores serem mais caros e os receptores serem mais baratos, porque aí você populariza a tecnologia, certo? Quando você tem um modem, você tem o transmissor e receptor ali, então a parte de transmissão e recepção também tanto é que o modem não é tão baratinho assim, entendeu? Tá ok? Vai depender, ainda mais se você usar tecnologias mais novas. Por exemplo, uma das coisas que se usa hoje em dia para trabalhar mais rápido com frequência, com transmissão de dados sem fio, é você usar a tecnologia que é o Wi-Fi 6, que o pessoal chama, né? Agora já tem até o Wi-Fi 6E, que é 6E. É o Wi-Fi 6 e o 6E, né? Você tem taxas de transmissão sem fio absurdamente altas, acima de gigabit por segundo, tá? Mas aí o que acontece? O modem, né, tem que ser preparado para isso, tá? E você vai ter que gastar um pouquinho mais, né, se você estiver trabalhando com essa tecnologia, tá? Mas é uma das coisas que vale muito a pena. Muitas vezes, trabalhando com essa tecnologia mais nova, no caso da transmissão de dados, etc., você consegue velocidades maiores até do que a rede cabeada, né? Hoje a gente está chegando num ponto, não sei se vocês já perceberam, que mesmo rede com fio cabeada vai dar problema de atingir o limite teórico possível, né? Todo mundo aí, há uns 5, 10 anos atrás, as placas de rede eram todas de 100 megabits por segundo, né? As placas de rede cabeada com fio, né? Hoje já tem várias de 1 gigabit por segundo, apesar de que alguns roteadores naquela saída, né? Os modems roteadores também que a gente fala, ela tem uma saída que é de 100 megabits. Então, às vezes o cara compra uma internet de, sei lá, 600 mega, aí liga o computador usando aquele modem que é fornecido pela operadora na parte com fio, né? Principalmente se o pessoal faz muito isso, que o computador, o cara às vezes tem uma placa de rede na própria placa-mãe, né? E aí o cara fala, você está dando 100 mega. Não é culpa do seu computador, porque a placa-mãe provavelmente consegue trabalhar com 1 gigabit por segundo. Provavelmente é a saída do roteador, lá do modem roteador, que só tem uma saída de 100. Ou às vezes acontece mesmo que a placa só tem 100. Exemplo, essas caixinhas TV Box, por exemplo, né? Não sei se vocês já viram falar, tem umas que são piratas e tem... na verdade, o pessoal fica falando que a Anatel vai bloquear as caixinhas, etc. E tal. Na verdade, a Anatel devia se preocupar em bloquear os aplicativos piratas. Não, olha só, eu também uso. Atenção, eu também uso, né? Eu também uso TV Express, por exemplo, né? TV Express, né? Agora tem que apagar isso aqui. Vou ter que apagar isso aqui da gravação. Né? Aí o que acontece, né? O que acontece, pessoal? É isso que ela tem que fazer. Porque essas caixinhas aí que eles estão falando são caixinhas que já vêm instalado o tal do TV Express. Aliás, o TV Express, meu amigo, qualquer um pode usar. Por quê? Porque ele é uma coisa que você paga durante 7 dias, paga depois de 7 dias. Então tem muita gente aí que pega um e-mail, faz um teste, né? E fica fazendo e-mails recorrentes. É que o TV Express também é esperto, ele não deixa, ele começa a marcar o seu IP. Entendeu? Mas dá pra usar. Você pode usar uma VPN que não tem problema. VPN é muito fácil. Não, tem até VPNs muito simples, que são bem eficientes e até gratuitas. Aquele Orbot, o Orbot é um aplicativo de
na verdade, de você navegar na internet de maneira, digamos, anônima, e que tem uma VPN muito boa, né? E tem umas VPNs aí gratuitas, mas VPN boa tem que normalmente ser paga, porque para você poder ter velocidade. Eles limitam 7 países e pois é. O resto é pago. Tem lugar que você precisa de VPN. Não, interessante é isso, né? Se você vai para a China, né, é proibido usar, proibido não, é bloqueado o Google, é bloqueado o Facebook, tem um monte de coisa que é bloqueado. WhatsApp, porque faz parte, etc. Aí você, se quiser usar, tem que usar a VPN, né? Aí assim, um estrangeiro pode usar a VPN. Assim, não tem problema nenhum. Você está fazendo uma visita, eles deixam usar. Deixam mais ou menos, né? Porque lá tem tudo passa, né? Mesmo você usando VPN, como você está dentro do país, vai ter que passar por algum roteador em algum momento, né? Porque tem que sair, aquele backbone de internet absurdo, né? Você sabe que toda a comunicação que sai e entra na China passa por um firewall, né? E aí o pessoal até chama como é que se chama a Grande Muralha da China? Eles falam que é a China Great Wall, né? Grande Muralha da China, grande muro, né? da China. E aí o pessoal fala que existe o grande firewall da China. É verdade. Vocês sabem que a programação de TV lá nunca é ao vivo, né? Ela passa com um delay de mais ou menos uns 10 minutos, né? Para quê? Para poder passar coisas ao vivo com delay para saber se não tem que ser censurado ou não, entendeu? Então o estrangeiro pode usar VPN, mas o chinês não, é passível de prisão, né? Se você usar VPN na China e é chinês, porque eles não querem, tá? Eles fizeram uma forma... Isso na verdade já funciona, tá? O chinês pode usar? Pode, mas pode ser preso também, né? Agora, o que acontece é que na prática eles não usam. Eles usam aplicativos que são... lá quase ninguém usa o WhatsApp, cara. Só o pessoal que está acostumado a trabalhar com estrangeiros, certo? Eles usam o WeChat. O WeChat é um aplicativo chinês. Eles quase não usam o Google, eles usam o Baidu. O Baidu mas é o buscador deles, entendeu? Oi. Só isso aí, tipo, esse pessoal aí que faz serviço no GatoNet, por exemplo, como é que eles conseguem pegar o sinal de um canal que tem assinatura e disponibilizar de graça? Cara, porque esses caras que são, entre aspas, profissionais, eles têm assinatura, eles têm várias assinaturas. Eles é que montam um provedor, você está entendendo? E aí eles disponibilizam, na verdade, se é um serviço desses aí, entre aspas, mais profissional, putz, esses caras têm uma estrutura absurda, não sei nem onde é, provavelmente na nuvem de algum lugar, entendeu? A estrutura dos caras é absurda, entendeu? Agora, tem gente que faz aquelas listas IP, né, TV, que você pega e pode colocar em qualquer coisa. Só que essas listas aí tipo de um cara só. Começa a gente a usar, aquela merda cai o tempo todo, fica lento, trava, etc. Né? Muito lucrativo. Muito. Eles não pagam nada, né? É muito lucrativo, porque é muito menor o preço, digamos assim, da assinatura. Só que eles não pagam direito nenhum. Entendeu? É muita gente assinando. Dá muito dinheiro isso. Tá? Paga e sobra. Né? Aí assim, tipo 10 reais por mês, um negócio assim que o cara paga, né? Aí você fala, é lucrativo? 10 reais por mês é o que você paga na Amazon, cara. Entendeu? E a Amazon tem lucro com as coisas. E ela tem só um pedacinho. Se o cara tiver muito mais, ele tem mais aplicabilidade, digamos assim, tá? Então, voltando aqui, eu já cheguei numa propriedade super importante. Amanhã não vai ter aula, vocês já sabem, né? Mas talvez eu coloque um vídeo na internet, vamos ver, tá? Ok? Amanhã tem nada, tem uma aula. Tá? Amanhã nós também temos aula. Amanhã, hoje tem um jogo, né? Ontem deveria ter. E domingo vai ter. Sábado vai ter terceiro lugar? Acho que vai. Acho que sim, né? Eu já estarei fora, se Deus quiser. É o jogo mais inútil que tem. Cara, é assim, eu acho que realmente
até porque as seleções entram normalmente sem nenhuma vontade. Porém, no caso, por exemplo, vamos supor que eu acho que é bem provável que a França ganhe da Tunísia. Ela vai entrar com Tunísia, não, com Marrocos. Tudo igual, né? Tudo ali em cima. Tudo ali norte da África, né? E tudo, né? E tudo. A bandeira é igual. Bando de negão com uniforme igual. Aí fica difícil. A bandeira verde, amarela, vermelha e uma faixa preta. É a mesma coisa. Aí, em nenhum momento, né? Em nenhum momento. Então, ó. Então, esse eu vou ter que cortar desde o início, vou dar só a introdução. Manda esse vídeo lá para Então, esses caras simplesmente vão, né? Vou mandar isso aqui para. Tem que passar, vou deixar no servidor da UEM, vou falar que a UEM fica, né, divulgando, né? O algoritmo do YouTube vai. Vocês já viram o que a inteligência artificial está fazendo? Que coisa absurda. Aquele chat, já viram? Chat, GPT, sei lá. Caraca. Você fala assim, escreva um discurso. Caraca. Qual que é o negócio? Chat GPT. Chat. Cara, não, tem isso. Da foto também é absurdo. Sim, mas a ideia é justamente essa. Você dá uma amostra grátis, se você quiser usar várias vezes, vai pagar. Né? O algoritmo, cara, como é que o cara não vai monetizar um serviço desse? Tudo de graça? Não dá. O serviço tem que ser monetizado, tem que ganhar dinheiro. Impressionante. Tá? Mas terça-feira, é o que eu falei, ó. Mas se for Marrocos e Croácia, né? Deve ser. Pô, Marrocos vai entrar querendo ganhar de qualquer maneira. É um terceiro lugar. Para eles é top demais, né, cara? É top demais. Né? Mas é isso, tá? Vou parar porque já não vou fazer mais coisas. Mas, ó, deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Uma transformada a mais fácil, né? Tá vendo essas propriedades todas que eu estou fazendo? Eu vou usá-las depois, mas, por exemplo, a transformada mais fácil que tem é da função delta. Por quê? Isso aqui vai ser o e elevado a menos j ômega t, quando o t vai ser igual a zero. Não é isso? Lembra que a gente faz? Multiplica o delta de t por uma função, né? O f de t. A gente vai saber que isso aqui vai dar o f de zero, né? Tá ok? Já ter usado o f é ruim aqui, né? F. Tá o g. G de zero. Então o que vai acontecer? Isso aqui vai ser elevado a zero, que vai dar 1. Então essa transformada de Fourier, assim como a transformada de Laplace do delta é 1. Certo? Ok? Aí é legal que com isso você começa a encontrar um monte de transformadas. Por exemplo, você vai descobrir esse teorema aqui é o mais legal que tem, que é a dualidade. Ó. A transformada de Fourier de uma função no tempo vai ser uma função em ômega. Certo? Então, por exemplo, a transformada de delta de t, quem é um f de ômega, que é igual a 1, ou seja, o que é essa transformada? Você tem aqui um impulso, o que sai do outro lado? Sai uma constante, certo? Sai uma constante, tá? Aí ele fala o seguinte, que se você pegar e fizer a transformada da constante, isso vai dar o quê? Vai dar 2π vezes o que você colocou antes, que é o impulso. Só que, na verdade, é a simetria, né? Tem um menos ômega, né? Tá certo? Então, mas aqui para a função par vai ser sempre esse tipo de coisa. A maioria das funções que a gente vai trabalhar são funções pares, mas nem sempre é, tá? Então, é uma coisa interessante, ou seja, se você tem a transformada de Fourier de uma função, pela dualidade você já tem a transformada de Fourier da função que apareceu. Você está entendendo? Por exemplo, você tem a transformada de Fourier do delta, que é uma função 1. Qual é a transformada de Fourier do 1? É um delta. Está dando para entender isso que eu estou falando? Essa dualidade ajuda pra caramba. Então, por exemplo, você encontrar a transformada de Fourier de um sinc, que é uma coisa assim,
você vai ver que vai ser um pulso retangular. Aí você faz a transformada de Fourier do pulso retangular. Vai dar o quê? Vai dar um sinc. Tá? Então a transformada inversa do pulso retangular não vai ser um sinc? Vai ser. Ah, mas então é a mesma coisa. Não, a tanta direta, justamente, é o que eu estou falando, a transformada inversa. Pô, mas é a mesma coisa quase. Lembra? Pela definição não é a mesma coisa quase, não aparece um é E elevado a J ômega, outro é E elevado a menos J ômega, né? Entendeu? A direta é menos, outra é mais. Então, é isso aí. Tá? Se a função for par, tanto faz de um lado para o outro, você está entendendo? Essas aqui são funções pares, tá vendo? Isso é uma função par, é simétrica, deu um retângulo simétrico. Aí você pega o simétrico que vai dar a mesma coisa. Se a função já não for par, pode dar uma zebrinha aí em alguns casos. Tá ok? Legal? Falou, galera. Aproveitem. Bom Natal, bom Ano Novo. Voltamos em... Ano que vem. Quando é que volta do recesso? Não, mas do recesso. Não, em março. Março. Não. Em março. Não, quando é que volta do recesso? Acho que é no dia 20, é isso? 23 de janeiro, né? Exatamente, eu chego em Maringá dia 22 de janeiro. Volto. Terceira semana de janeiro. Tem que ver.